Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando o programa na véspera da sexta-feira, como comumente fazemos, ao vivo, na sexta-feira das 10 à meia-noite, lá no estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Hoje estamos gravando devido a compromissos de diversos participantes do trabalho. Hoje estaremos na primeira hora estudando o capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, e na segunda hora estudaremos o capítulo 6º da obra Boa Nova, psicografado pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, capítulo 6º, intitulado Fidelidade a Deus. Muito bem, e Fora da Caridade Não Há Salvação é o tema de hoje. Antes de iniciarmos, boa noite Afonso, boa noite Leandro, que honra recebê-los e juntos estudarmos um pouco mais dos ensinos do Mestre. Estamos também na companhia da nossa querida Léa, a mãe do nosso querido Afonso, que veio aqui fazer companhia para o nosso querido Afonso. Um abraço carinhoso, viu, dona Léa? Muito bem, boa noite então, Leandro, fique à vontade. Boa noite, Marcelo, boa noite, Afonso, boa noite, dona Léa, nossos queridos ouvintes. Uma alegria, mais uma vez, estarmos todos juntos, reunidos, né, para que possamos estudar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e também sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Boa noite, Afonso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre uma renovada alegria estarmos reunidos para comentar os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos Espíritos, mais especialmente essa obra tão importante que é o Evangelho e o Boa Nova, ambas falando a respeito do mesmo tema, que esperamos possa ser útil aos nossos espíritos. Beleza. E o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, ele começa através de uma escolha feita pelo nosso querido Kardec. Ele escolheu a parábola do bom samaritano para iniciar esse capítulo. A parábola do bom samaritano, em conjunto com a parábola do filho pródigo,
constituem, segundo muitos estudiosos, um evangelho dentro do próprio evangelho, porque elas encerram, elas contêm todo o ensinamento de amor, todo ensinamento de compaixão, todo ensinamento que devemos ter para conosco mesmo e para com aqueles com quem convivemos, de maneira muito, muito superlativa. E então eu vou pedir para o nosso querido Leandro para ele ler a parábola do bom samaritano e em seguida nós vamos destrinchá-la, se é que podemos falar nesses termos. Achou aí, Lê, a parábola do bom samaritano? Estou procurando aqui. Vamos lá. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E a outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: Aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Sensacional essa parábola, né? Gostaria de ouvi-lo, Afonso, e aí em seguida nós também vamos fazer os comentários. Fique à vontade. É muito conhecido já de todos, essa que é uma das parábolas mais representativas da tarefa do Mestre Jesus, que vinha nos trazer exatamente a necessidade de nos identificarmos como seres planetários, não nos permitindo separar em facções, mas lembrar-nos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, num processo de aprendizado e de aproximação para nos transformarmos em verdadeiros irmãos. O que não estava acontecendo à época. Continuamos numa trajetória
paralela à proposta do Cristo. Mas a parábola do samaritano já inicia com a escolha do Cristo para com um samaritano. Nós sabemos, por informações históricas, que a região da Samaria não era muito bem vista pelos judeus, porque eles foram muito invadidos por outros povos, miscigenaram, as mulheres foram vítimas nas guerras e ocupações, e isso, no enxergar dos judeus, dava-lhes a condição de não puros. E essa é uma obsessão no povo judeu. A pureza, a origem, a preservação dos valores da raça. São muito zelosos e orgulhosos da sua origem. Além de tudo, os samaritanos não adoravam no grande templo. Eles adoravam no Monte Garazim, por causa, muito provavelmente, do bullying que sofriam, porque era visível o desprezo dos judeus para com os samaritanos. E isso os transformava em cidadãos de segunda categoria. E é exatamente este representante que o Mestre Jesus, na sua pedagogia amorosa e fraterna, coloca como o ser que socorre a vítima da parábola. O assaltado, ele não tem identificação. O mestre faz questão de colocar uma completa ignorância se ele pertencia a uma ou outra casta. Ele é apenas alguém que sofreu um processo de violência muito grande, a ponto de ficar semi-morto à beira do caminho. Este samaritano emprega para com a vítima encontrada aquilo que nós precisamos ainda aprender, que é a compaixão. É um outro ser humano que está ali num momento de fragilidade e que necessita do socorro. Nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura social para socorrer casos como este. Então, os habitantes de todas as regiões se valiam uns dos outros. Havia como que uma lei não legislada, onde todos se beneficiavam com o apoio, a sustentação. Era uma questão de sobrevivência. Mas a passagem dos dois primeiros transeuntes, o sacerdote e o levita, não permitiram nenhuma ação, nenhuma atitude. Muito provavelmente especula-se que, no caso do sacerdote, havia grande preocupação de contaminação. Qualquer situação que não fosse absolutamente rigorosa com a observância das leis, que eram muito rígidas no seu exteriorismo, provocava uma contaminação que, para se livrar, era preciso longos processos de purificação. Então, muito provavelmente, essa conta foi processos feita. materiais, né? Materiais. Banhos, jejuns, sacrifícios. Isso. Muito provavelmente, o sacerdote achou que ia investir muitos esforços e que não valia a pena. E ele não se toca, não se deixa mover pela compaixão. O levita deve ter feito uma conta semelhante, se não calculado que benefício traria uma atitude como essa, já que à beira do caminho ninguém o poderia ver, não haveria nenhuma repercussão na sua atitude. Isso são especulações nossas, mas o fato é que nenhum dos dois que tinham conhecimento da lei
e aqui abrimos um parênteses para lembrar a nós mesmos que aprendemos e nos debruçamos sobre os ensinamentos superiores com o único objetivo de nos melhorar moral e espiritualmente, nos aproximar dos nossos objetivos superiores. Infelizmente, muitos acabam se vangloriando do conhecimento superior e impedem que este conhecimento se transforme em ações, em atitudes. Melhor observando, impedem que o egoísmo seja transformado em solidariedade. Porque não nos fala de outra coisa a parábola do samaritano, senão numa atitude de solidariedade, de fraternidade, de caridade moral, de socorrer, de amparar. E esta atitude combate em cheio os nossos principais tropeços, as nossas piores pedras de tropeço, que são o orgulho e o egoísmo. E o samaritano, aquele que é desprezado historicamente naquela região, é quem se move de compaixão e cede, inclusive, o seu transporte. Ele coloca o doente sobre o seu próprio transporte e o leva até um lugar onde ele pudesse ser socorrido. Na falta de recursos mais importantes àquela época, uma estalagem servia como abrigo e hospedagem, mas também servia como um pequeno ambulatório. E é isso o que ele pede ao hospedeiro para que cuide daquele ser. Ele não pergunta se ele é samaritano, se ele é judeu, se ele é sacerdote, de que tribo a que tribo ele pertence. É um ser humano necessitado. E ele doa os seus recursos e não abandona os seus compromissos profissionais. Ele fala, eu vou continuar minha jornada, mas na volta, caso você precise despender algum recurso a mais, eu te retribuirei. Ou seja, ele não faz um atendimento superficial. Porque ele podia passar o óleo, o azeite, o vinho, que era o que se dispunha à época, e seguir adiante. Não, ele o coloca no seu próprio transporte, o hospeda e garante recursos. Ou seja, usa todas as possibilidades que ele detém naquele momento para socorrer alguém em sofrimento, alguém em necessidade profunda. Ele não tinha ninguém, não podia se comunicar, não sabia nem quem era. Então todo esse esforço traduz uma alta pedagogia do Cristo, que ao invés de dizer o que é preciso fazer, ele demonstra com uma pequena história, com situações muito próximas da realidade daquele momento. E ele pede a conclusão e faz com que aquele que inicia perguntando ao Cristo, ele encerra e fecha a observação. Ele diz, quem é o próximo? Aquele que usou de compaixão, pois então vai e faz o mesmo. Quer dizer, há todo um respeito pela dificuldade e a imaturidade espiritual dos nossos corações, porque nós estamos entre o questionador. Nós não somos a vítima. E o Mestre faz com que aprendamos através de modelos e exemplos simples. Pelo menos ele tem nos convidado há 2000 anos. É isso aí. Muito bom, né, Afonso? Essa parábola, ela é tão rica, né, que é impressionante, porque a única personagem que não é identificada na parábola é justamente o homem que foi encontrado semi-morto, que foi atacado pelos bandidos, que foi espancado, que foi roubado.
roubado os seus pertences. E essa parábola me lembra de uma ocasião, uma entrevista que foi feita com o nosso querido Chico Xavier, e perguntaram para ele o que ele pensava da aprovação da pena de morte no Brasil. E, para surpresa de todos, ele pegou e comentou a parábola do bom samaritano. Eu fiquei assim, boquiaberto, né? Ele comentou a parábola do bom samaritano, que a princípio parece que não tem nada a ver, né? Só que o Chico dispensa comentários, né? E aí ele finaliza assim de maneira emocionada, após conversar, após explicar a parábola, e ele finaliza, até me permita, né, contrariando um pouco a sua última palavra, a sua última colocação, que nós também podemos ter esse viés que você colocou, de nos colocarmos na posição do questionador, aquele que estava conversando com o mestre e que fez as perguntas, né, o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Mas ele coloca, o Chico, que esse homem que foi encontrado semi-morto, que foi achacado pelos ladrões, que foi espancado, etc., pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque aquela pessoa que se encontra julgada, condenada, culpada e que vai passar uma longa temporada na cadeia aqui no nosso país, passar, imagino eu, 1 ano na cadeia já equivale a quase que uma pena de morte. E se nós aprovarmos a pena de morte aqui no Brasil, vai ser um retrocesso muito grande da nossa sociedade. Não só pelo fato da sociedade brasileira ter essa formação predominantemente católica e cada vez mais alargando o número dos seguidores do protestantismo, sem contar que nós, no Brasil, constituímos a maior nação espírita do planeta. E, evidentemente, que quando se fala em espiritismo, não há espiritismo sem Jesus, sem os ensinos de Jesus. E então, quando ele faz essa colocação, ele coloca aquele homem que foi encontrado semi-morto. Quando o Chico faz essa colocação, é como se ele já estivesse à beira da morte, condenado à morte, porque se o samaritano não é tocado de compaixão, ele certamente pereceria. Ele certamente pereceria ali na beira do caminho. Na beira do caminho. Você até me lembra aquela música do Roberto, né? Sentado à beira do caminho. Mas no caso do homem que foi encontrado semi-morto, ele pereceria, porque ele estava desmaiado, etc, né? Certamente o que lhe restaria seria caminhar para a desencarnação, caminhar para o abandono do corpo. Mas uma pessoa que está condenada à pena de morte equivaleria àquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. E o descia de Jerusalém para Jericó, recordo-me com saudades quando eu ouvi pela primeira vez uma explicação dessa parábola, através do nosso querido Wilson Francisco. Um abraço carinhoso para ele, que às vezes nos ouve lá em São Paulo, capital. Então, esse nosso querido Wilson, ele começou dizendo a parábola justamente isso, que um homem descia de Jerusalém a Jericó.
Jerusalém fica a cerca de 800 metros acima do nível do mar. E Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Então, esse descia não é somente geográfico. Por isso que você vê que quando você vai estudar o Evangelho de Jesus, né? E você se aprofunda, você se sente como um crocodilo, né? Quando você vai ouvindo, e certamente tem outras explicações, né? Sim. Tem outras explicações mais profundas que certamente só teremos acesso lá em planos espirituais, né? Quando tivermos essa oportunidade de progresso, essa oportunidade evolutiva. E só que quando fala descia, Jerusalém era a cidade espiritual. Era a cidade voltada para as coisas de Deus. Era a cidade onde se encontrava o templo de Jerusalém. E Jericó era a cidade dos mercadores, a cidade das pessoas envolvidas com o dinheiro, com os negócios. Não à toa, o chefe dos publicanos, Zaqueu, muito rico, residia em Jericó. E que, segundo as tradições católicas, ou melhor, segundo as tradições orais do cristianismo primitivo, ele, Zaqueu, mudou de nome quando conheceu o Mestre, passou a adotar o nome de Matias e foi o 13º apóstolo. Não há documentos sobre isso. O que há é tradições orais e que levantam essa possibilidade do Zaqueu ter sido o Matias, que ocupou a vaga deixada por Judas Iscariotes, infelizmente, que até comentamos no programa passado. Você comentou no programa passado sobre Judas. Muito bem. Então, quando fala de descia, então um homem está descendo, está saindo das coisas, está colocando as coisas espirituais num plano secundário. E ele está indo em busca das coisas materiais. Então, quer dizer, quando você afasta-se de Deus, e isso é muito doloroso, e cada um pode fazer a sua autopsicanálise, quando você se afasta de Deus, você fica exposto à ação dos ladrões, à ação dos homicidas, à ação dos obsessores. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós nos sintonizamos com pessoas, com espíritos menos elevados. Eu acho importante essa observação que você faz, porque há sempre uma tendência no ser humano de transformar as situações em situações mágicas, trágicas, né? Então, afastar-se de Deus pode te colocar numa situação de risco, mas não é um risco casual. Você cria magneticamente um campo em torno de você mesmo, os seus pensamentos, atos, palavras. Nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos que tudo o que nós projetamos da nossa individualidade, ela tem consistência, ela tem dimensão, peso e tempo de validade. Nós somos criados à semelhança de Deus, somos seres que co-criam. Criamos tanto quanto o Pai, só que em proporções devidas. O Pai, a criação dele é eterna. A nossa criação é de curta duração por conta da nossa condição. Então, quando nós criamos uma atmosfera em torno de nós, nós estamos nos vinculando a todos os que vibram na mesma faixa de sintonia.
Então, quando você se afasta dos valores espirituais e você se encanta com os valores materiais, você está se determinando a relacionamentos condignos. Lei da física. A semelhante atrai semelhante. Não há mágica nem castigo divino, porque as pessoas ainda gostam de colocar: se você não cultuar as coisas de Deus, você receberá o castigo de Deus. O Pai não tem traços humanos de sombra. O Pai é perfeição, é amor, é luz. É luz. Então Ele nos permite trilhar o caminho que desejarmos. Só exige de nós a única coisa que nos faz crescer e sermos responsáveis, que é colher os frutos do que lançarmos como semente no chão. Então foi muito bom você ter feito essa ressalva, para não dar a impressão de que se não orarmos as coisas vão dar azar. Não existe azar. Não, de maneira alguma. É sintonia, simples e puro assim. Sintonia. Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que você mantém, como eu sempre digo, né, para minha família, mantém as preces, as orações em dia, nós acabamos por afastar aquelas energias, os espíritos de uma energia inferior que possa nos influenciar com uma sintonia de vibrações mais baixas ou de vibrações, aquelas que chamamos de vibrações terra. Isso também porque a todo o momento, e isso vale em qualquer lugar, seja na nossa casa, na rua, em qualquer lugar onde nós formos, existem muitos irmãos desencarnados perambulando por aí, e a todo momento eles estão tentando nos influenciar de alguma maneira, né? Então, se nós não estivermos com pensamentos sadios, vibrações sadias, proferindo palavras sadias, tendo atitudes de compaixão, atitudes de caridade, de carinho, de amor e de respeito, automaticamente nós vamos entrar em sintonia com eles e nós seremos influenciados negativamente. Não tem como, isso vai acontecer a todo momento, né? Nós precisamos saber identificar esses momentos, porque quando nós fraquejarmos, e certamente nós iremos, porque nós somos humanos, nós temos as nossas imperfeições, nós precisamos saber corrigir automaticamente, seja através de preces rápidas, orações rápidas, pequenos momentos de meditação, ou até pequenos momentos de isolamento, por que não? Mas nós precisamos saber identificar esses momentos. Silêncio interior. Exatamente, precisamos saber identificar, sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que eu tenho observado com muita frequência nas nossas próprias situações pessoais e daqueles que convivem conosco, que é essa necessidade de vigilância e oração constante. Retomando o desejo do mágico, do maravilhoso, ainda somos imaturos e infantis espiritualmente, a ponto de acharmos que uma prece mecânica pode garantir alguma coisa, né? O que garante a nossa condição é a nossa sintonia. Então nós teremos a necessidade de sair da nossa casa preparados por uma prece que nos permita ter um vetor durante o dia, no sentido de buscar a vivência e as oportunidades espirituais dentro do dia material. Mas quando saímos, é o que você estava comentando, os fatos do dia a dia, a nossa vida de relação humana, profissional, familiar, até interior de nós para conosco, ela vai nos desviando desse objetivo. E é importante corrigirmos rota o dia todo. Isso é a grande batalha, né? É mais ou menos aquela passagem do Cristo que falou: eu vim para que o fogo seja feito, e eu tenho pressa que ele aconteça. Porque nós precisamos queimar a ignorância, os maus hábitos que ainda arrastamos de milênios. E nesse sentido, a lucidez, a consciência atenta e a lembrança do nosso objetivo, ela precisa pentear, filtrar as nossas ações o dia todo.
porque nós não estamos prontos, estamos a caminho. E nesses arrastamentos, às vezes, temos conteúdos de sombra que, em sintonia com os fatos que acontecem no dia a dia, fazem ressonância. Então, às vezes, a gente está sereno, de repente alguém te fecha no trânsito e você vira um demônio. Mas esse demônio já estava lá, né? Ele não veio do nada. Ele estava lá sendo orientado, ensinado, instigado muitas vezes. Instigado à mudança. Exato. E aí alguém faz alguma coisa que você se sente na necessidade de defender-se, de opor, de ser o braço da justiça, porque a gente tem justificativa para essas situações, né? Eu não posso deixar essa situação passar. Ninguém pode fazer isso comigo. Pode, as pessoas fazem, porque não estão nem pensando em você, fazem por desequilíbrio. Eu não posso levar desaforo para casa. Como que eu vou chegar? O que eu vou falar para os meus filhinhos, não é? Você deveria falar que você fez um grande esforço e engoliu aquela necessidade automática que foi cultuada ao longo do tempo de agredir, porque você hoje está numa proposta de perdoar, de não julgar, né? de retribuir todo o mal que te façam com o bem. E isso exige coragem, exige dedicação e persistência. Muito esforço, porque até que um dia se torne um hábito. Sim, cairemos muitas vezes, mas não é para desistir. Nós, cada vez que cairmos, saberemos que esta é uma batalha que foi perdida, mas não a guerra. E que nós estamos numa guerra da sombra, desejando transformar em luz, porque escolhemos um mestre que é o representante da luz. A sombra que ainda reside em nós precisa ser transformada. Ela não vai desaparecer, ela vai ser educada. Exato. Com vantagens, porque a sombra só produz mais sombra. E a luz, até da sombra, tira a luz. Então nós precisamos retomar, como a mariposa é atraída pela luz, por um processo provavelmente bioquímico, eu não entendo, mas acredito que seja por aí, nós precisamos também nos lembrar que nós somos filhos da luz. Estamos ainda um tanto ensombrecidos, mas o conhecimento nos pode transformar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não nos libertará do outro, mas nos libertará de nós mesmos. Da própria ignorância. Da própria ignorância. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Sensacional. Adoniran Barbosa. Adoniran, saudoso Adoniran Barbosa. Precisamos caminhar em direção à luz. Paulistano. Paulistano, né? Legítimo sambista paulistano. E precisamos, você falou uma grande verdade, né? Precisamos imitar as mariposas que caminham em direção à luz. A luz nos atrai, mas o custo, nós fazemos uma conta muito rápida. Mas se eu for nessa direção, eu vou perder a identidade. Sabe que identidade? A sombra que reside em nós. Nós ainda temos a ilusão de que nós somos os nossos maus hábitos. Temos o receio de, quando nos transformarmos em seres fraternos, nós perdermos a nossa identidade. Não é verdade. Nós estamos equivocados, mas nós somos convidados constantemente para seguirmos o modelo do Mestre Jesus. Perfeito. Tem uma mensagem aqui do nosso querido André Luiz, dessa obra fenomenal, Vivendo o Evangelho, relativa a esse capítulo, e o André Luiz faz esse comentário, né, através da mediunidade do amigo do Chico, Toninho Baduí, Antônio Baduí Filho, que é um psiquiatra lá de Araguari, lá na região do Triângulo Mineiro. E aí o nosso querido André Luiz, numa mensagem intitulada Não Descreia, assim
se expressa. Muitas vezes a caridade só precisa de 1 segundo e resume-se em única palavra. Olha só, 1 segundo, única palavra. Calma, entenda, silencie, espere, perdoe, esqueça, paciência, coragem, prossiga, ânimo, ore, confie, trabalhe, pacifique, tolere, sorria, ame, persista, acredite, recomece. A palavra oportuna, dirigida com amor e no momento certo, tem efeitos surpreendentes no campo do bem. Faça, pois, o que puder em favor do próximo e não descreia do muito que o pouco pode realizar, recordando que a dor de cabeça passa com simples comprimido. Muitas vezes você toma um comprimido de Novalgina, tchau e benção, né? A dor de cabeça já foi. E muitas vezes uma palavra, calma, prossiga, recomece, persevere, muitas vezes é capaz de resgatar e de evitar muitas confusões, muitas dores e de aceitarmos o convite que um dos benfeitores espirituais coloca ainda no capítulo relativo ao perdão, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que num determinado momento eles dizem assim: há mais coragem em suportar uma ofensa, uma contrariedade, do que em revidar. Sem dúvida. E nós ainda estamos naquela: eu não levo desaforo para casa. Não vou deixar barato. Não vou deixar barato. Aliás, não tenho sangue. Você não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe. Você não sabe com quem você está falando. Sei sim, é um filho de Deus. Mora no planeta Terra, que é um planeta minúsculo do sistema solar, da Via Láctea, que tem 100 bilhões de sistemas solares. 100 bilhões de sistemas solares. Sistemas solares. Não estamos nem falando de planeta, não é? Que é o número estimado de neurônios que possuímos. 100 bilhões de neurônios. Então, vamos baixar a nossa bolinha, né? Vamos procurar ter mais tolerância, ter mais amizade, ter mais compreensão. Vamos procurar olhar com olhos doces as situações amargas das pessoas que às vezes são amargas e, por serem amargas, encontraram-se conosco na caminhada. E esse encontro, nós, de nossa parte, devemos nos esforçar para apresentar a doçura para essa pessoa amarga. Então não custa nada, né? Se você inverter a situação, às vezes esse amargor com relação à própria vida é fruto de uma das situações que eu pessoalmente, concordando com muitos pensadores e observadores, acredito como a tragédia mais profunda do ser humano, que é a perda da esperança. Quando você se julga desesperançado,
você vira um contra o mundo. Então tudo que vier é adversário. E essa situação é muito triste porque ela é insustentável. Não há ninguém que consiga viver muito tempo dessa forma. E às vezes a pessoa, sem saber, pelos processos magnéticos que nós comentávamos, ela vem pedir a você socorro desta forma. Ela mostra a acidez do comentário porque ela não tem nada além disso para mostrar. Mas ela, na verdade, está pedindo, por favor, me contraponha, me convença, me aponte, porque eu perdi a direção do caminho. E nós não somos nada além do que irmãos, não temos qualificação alguma, mas estamos envolvidos com o conhecimento, buscando entendê-lo para vivê-lo. E às vezes, de fora, vemos uma situação mais clara. E aí podemos dizer o que a mensagem lida pelo Marcelo nos diz, uma única palavra, mas tocada com todo o desejo de orientação. Pode servir como resgata, um flash na vida de uma pessoa perdida. Esse flash mostra para ela o caminho. Então, continuemos a nossa perseverança e saibamos que muitas vezes uma pessoa azeda no seu dia pode ser um pedido de socorro. Exato. Esse irmão nosso, ele é um irmão muito necessitado. E para nós é um paradoxo, né? Para nós é muito difícil entender dessa forma, né? Porque julgamos pessoalmente. Exatamente, nós levamos sempre para o lado pessoal. Então é um irmão necessitado que no fundo, no seu foro íntimo, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, e nós não conseguimos enxergar, né? Então para nós também cabe aí uma liçãozinha de casa, para que a gente também possa modificar um pouco essa nossa percepção e poder também, como você, acho que foi o Marcelo que mencionou agora, para a gente olhar com olhos doces, né? Com doçura nos olhos. Sim. Como o Mestre Jesus, ele, sem falar de uma maneira pejorativa, mas Jesus, ele conquistava as pessoas, ele seduzia as pessoas com o seu olhar, né? Com o seu olhar de amor, de doçura, de misericórdia. É isso que a gente precisa ter em nosso olhar, em nossos olhos, em nossas palavras. Leandro, e não é só com relação aos encarnados. Sim. Nós precisamos estender essa atitude, essa estratégia para com relação aos desencarnados. Porque muitos nos cobram de situações do passado, né? De situações que nós, por inexperiência, por imaturidade, por ilusão, e querem nos remeter ao passado. Puxam-nos de volta a situações que hoje podem contar séculos. Mas essas pessoas vêm nos cobrar através da agressão. E muitas vezes são seres que estão nos pedindo exatamente o mesmo socorro. Só que não são revestidas de carne. Então, nós identificamos nas sessões de desobsessão, nas orientações, no sonho, ou nas nossas atitudes, ou nas nossas sensações durante o dia, no período chamado de vigília, não é? Então, às vezes, uma prece, ou o reforço daquilo que hoje está nos norteando, que não é a mesma coisa do passado, porque já conhecíamos Jesus. Há 2000 anos ele nos está convidando, e antes disso, mas nós o interpretávamos à maneira do nosso interesse. Hoje a doutrina da nossa conveniência. A doutrina dos Espíritos, ela auxilia-nos a universalizar o Cristo e a tirá-lo dos contextos que são mesquinhos, que nós usávamos o Cristo para dominar os outros, né? Os grupos, para manipular, tirar vantagens pecuniárias, inclusive, né? Quantos de nós? Então, hoje, nós temos uma outra visão. Se nós nos ativermos a esta visão mais recente e, podemos dizer, mais de acordo com a realidade, nós poderemos resgatar muitas almas que vêm nos pedir socorro.
mas não sabem que estão a pedir socorro. Eles acreditam que estão fazendo justiça e indiretamente estão cobrando de nós aquilo que conquistamos e eles não. Então partilhar, colocar estes seres na nossa montaria, levá-los a uma hospedagem e dotá-los de cuidados, pode ser para nós uma oportunidade de rompimento de laços de sombra milenares. E para evitar essa perda da esperança, o segredo é manter a perseverança. Porque para nós que desejamos, embora sejamos portadores de inúmeras imperfeições, que desejamos ser ou estar na relação de um discípulo fiel do Cristo, nós devemos compreender que não faltarão mãos estendidas para nós, mas também não faltará a coroa de espinhos travestida de incompreensões. A nossa coroa de espinhos são as incompreensões que encontraremos pelo caminho, se desejarmos nos colocar no rol do discípulo fiel do Cristo. Não faltarão rogativas de esperança e apoio, mas também não faltará a chicotada da ingratidão. Não faltarão demonstrações de carinho e apreço, mas também não faltará o repúdio doloroso. Por isso nós não devemos nos entristecer com as contradições no desempenho do cumprimento dos nossos deveres. Devemos carregar a nossa cruz. Carregar a cruz é diferente de arrastar. Carregar é de cabeça erguida, demonstrando fé, coragem, resignação. Devemos tomar a nossa cruz sobre os ombros e percorrer o próprio Calvário. Porque depois do Calvário, o que vem? Vem a ressurreição. Vem aquilo que, se nós bem desempenharmos as nossas tarefas, quando chegarmos ao fim delas, ou seja, quando abandonarmos o corpo, nós nos encontraremos com a paz de consciência tranquila e estaremos num ambiente de alegria, num ambiente de luz. E nos momentos mais angustiantes da trajetória, o André Luiz nos orienta aqui na obra Vivendo o Evangelho. Quando sentires que o desencanto te domina, recorda Jesus no Jardim das Oliveiras e roga a Deus força e perseverança para prosseguires, repetindo com o Mestre Divino as palavras que hão de testemunhar teu sentimento de humildade. Pai, seja o que quiseres e não o que eu quero. Pai, afasta de mim esse cálice, mas me dê forças caso a tua vontade seja para que eu deva beber esse cálice. Foi mais ou menos isso que Jesus disse, né? Naquele momento angustiante, que ele foi abandonado, ele foi preso, ele foi humilhado. Que esperança que ele tinha? Se fosse uma vida só, se não houvesse a imortalidade da alma, cadê a esperança dele? Só que ele tinha outra compreensão, outro nível de entendimento. E ele não se importou de se entregar
a cruz do martírio, a cruz ignominiosa, a cruz infamante. Apenas malfeitores eram levados à cruz. E que malfeitoria ele fez? Só o bem, né? Só praticou o bem. Aí ele não se importou de se deixar conduzir pelo madeiro da cruz, mas ele teve a certeza de que a sua mensagem atravessaria os séculos, mensagem de amor, de solidariedade, de fraternidade, mensagem que estamos aqui até hoje estudando. Como estudam em outras esferas espirituais até hoje essa mesma mensagem. Pelo menos aqui no sistema solar, né, onde ele é pelo menos o Cristo planetário, né? Imagino eu que outros Cristos existam, né? Sim. Bem, amigos, podemos então encerrar essa primeira parte do nosso estudo de hoje e daqui a pouco retornaremos com o estudo da obra Boa Nova, capítulo 6.